nariz muito grande, beiço muito grande, maior a probabilidade desse cara ter um comportamento animalesco. Isso já é um argumento que reforça, na minha opinião, racismo. O trampo do Spook foi muito exposto recentemente, né? Até com essa palavra agora que você eu sei que falou. me metaforou, deixa eu beber. Bebe essa água aí. Foi exposto recentemente com essa palavra que estamos usando aqui. E você foi um cara até que apoiou muito ele ali. Ele falou muito do teu trampo. Até durante o programa, durante ao vivo. A gente fez um ao vivo aqui com ele e com o Clone. Foi com o Clone. Ele com o Clone. Eles gravaram juntos já? Gravamos juntos. A gente fez um ao vivo aqui de 3 horas e pouco. Teve tabuleiro old e tudo. E no fim do programa a gente falou muito do teu trampo. Da hora, cara. E assim, tipo, olhando o trampo do Spook, como que você vê, assim? Entendi. Cara, é aquilo que eu falei, né? Eu não fiz análise do Spook nenhuma porque, assim, se a gente tentar entrar numa seara de personalidade, será que o cara tem algum problema? Falando do Spook, né? Que foi levantado muito essa questão assim, o cara tem um problema de caráter, ele é um charlatão. Ou não, ele tem um problema mental, ele tem alguma condição. Teve gente que levantou essa ideia. Então, falar de comportamento analisando a linguagem corporal, eu desconheço qualquer artigo científico que respalde isso. A análise de linguagem corporal ela é objetiva, ela é sobre algo material. Exemplo, quando eu vou fazer um laudo, a criança está dizendo que o pai abusou dela. Ali é material, eu tenho algo sólido. Ou ocorreu um abuso, ou não ocorreu um abuso. É super sólido. A criança falou, meu pai me abusou. Ou ocorreu de fato um abuso, ou não ocorreu, é alienação parental, enfim. Quando a pessoa fala, eu estou vendo tal coisa, eu acredito em tal coisa, é muito vago para eu ir lá e fazer uma análise da personalidade do cara e falar assim, olha, ele tem uma personalidade duvidosa, não dá para eu chegar nisso com a linguagem corporal. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo falando para todo mundo assim, olha pessoal, então não dá para analisar a personalidade do Spook, que graça ia ter esse vídeo. Exato. Por isso que eu não fiz. Eu tenho as minhas questões... O pessoal quer fogo no parquinho, essa que é a real. Sempre. Eu tenho as minhas questões religiosas, né? Eu sigo uma questão assim, eu não sou tão religioso, né? Sou mais reservado, tenho crença em algumas coisas, mas é até um perigo, né, cara? Você fazer uma avaliação tendo, né, uma imagem religiosa, você enviesar a sua análise, né? Por exemplo, você vai lá e fala assim, eu tenho a religião tal que é uma religião antagônica às que são praticadas e expostas pelo Spook ou a religião que ele pratica. Olha o perigo que tem eu enviesar toda a minha análise para reforçar um pensamento religioso. Você já não acredita no caso, né? Já começa por aí. Então, e ele assim, que olha muito pro budismo, eu falar, você tá falando do budismo. Então abre muito, né, um leque aí de debate, né? E aí não dá pra você pegar o vídeo do cara ali, sabe, um vídeo dele fazendo uma limpeza, né, de casa e falar assim, aqui o cara tá mentindo porque ele fez isso. Né? Se fosse ser feita uma análise nesse sentido, uma investigação, o mais correto seria, por exemplo, colocar o Spook na minha frente e fazer um questionamento com ele, uma entrevista forense. Isso seria muito mais assertivo. E aí seriam perguntas niveladas no sentido de você acredita no que você está falando? Etc e tal. Agora, pegar o vídeo do cara ali, tal, fazendo as coisas dele, é muito difícil, falando com base no que eu estudo, ter ali um aprofundamento da personalidade do cara com base em vídeo dele fazendo o trabalho dele, entendeu? Mesma coisa que você pegar alguém que trabalha com carga e descarga em caminhões e tal, e aí você vai falar assim, esses caras estão sempre estressados. Entram várias questões. A fisiologia do cara muda quando ele levanta um peso muito, muito forte. Ele está sob o sol. Geralmente, o trabalho sob o sol ele vai ficar mais quente, a temperatura corporal aumenta, a fisiologia dele vai ter uma predisposição de cortisol, vai ficar mais estressado, mas não dá para você julgar o cara na vida como um cara estressado, uma pessoa violenta. Entendeu? Tem análises que eu já vi, assim, análises que trabalham no sentido de analisar, por exemplo, forma de rosto, que é absurdo, cara. Isso, para mim, é uma loucura. Como que são essas de forma de rosto? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma formação pelo Instituto Galeno. Cesário Lombroso, que é conhecido como o pai da criminologia por alguns, ele há muitos anos atrás trouxe alguns conceitos de criminologia que, na minha opinião, são bem perigosos. Mas, por exemplo, ele tentou criar um coeficiente do criminoso, ou seja, ele queria determinar o que era um criminoso, como eu identifico um criminoso em público. Eu vou olhar para alguém, como eu identifico um criminoso, por exemplo, um charlatão, um homicida, um estuprador, como esses caras devem ter algo em comum, pensava Cesário Lombroso. Então, dentre vários critérios, alguns, por exemplo, que foram desenvolvidos a partir de teorias do Lombroso, era que quanto mais grosso fosse o traço do rosto, ou quanto mais bestial as proporções anatômicas do rosto, nariz muito grande, beiço muito grande, maior a probabilidade desse cara ter um comportamento animalesco. Isso já é um argumento que reforça, na minha opinião, racismo, em muitas situações, entendeu? Então aí você pega pessoas que trazem isso para hoje em dia e tentam avaliar, por exemplo, fulano tem uma ruga aqui na testa, né? Eu adoro quando a pessoa me fala isso. Vitor, eu tô trabalhando com uma pessoa e ela é assim, ó.
ela tem essa ruga aqui na testa, que esse aqui é o músculo corrugador dos supercílios, e ela é uma pessoa, eu acho que é uma pessoa raivosa, uma pessoa violenta, agressiva, eu tenho medo de falar com ela. Cara, vamos lá. Mãe. Se for assim, ferrou. A minha mãe, ó, mãe. Minha sogra aí, já vamos fazer as malas da minha sogra aí, Minha, gente. minha mãe, ela tem, ó, a marcaçãozinha aqui, mas é porque Aqui ela não marcadinha. enxerga, ela Aqui. fica assim. É uma pessoa raivosa ou só tem miopia? Tem miopia, você entendeu? Que não tem raiva, não, gente, é miopia, calma. Miopia, Ela sempre simples. tá assim, tipo, esforçando pra Mas poder... você vive em cima desse extremismo. Mas e aí, como que é? Cara, mas é assim, né? Vamos lá. Se a gente pegar esse conjunto de músculos que é a base do AU4 aqui, né? Então a gente tem o compressor dos supercílios, depressor dos supercílios e o músculo próceros. São 3 músculos para fazer essa ação aqui. 3. Quem não tá vendo, eu estou franzindo o senho, fazendo aquela expressão de bravo, contraindo aqui entre as sobrancelhas, no meio da testa. Então, para fazer isso aqui, eu uso 3 músculos. Aí a pessoa fala assim, Vitor, tem uma codificação da pessoa quando tá com raiva, ela vai fazer isso aqui? Vai, pode. Uma das variações da raiva é o AU4 mesmo, de fato. A pessoa pode fazer isso aqui. Mas, quando a pessoa exibe muita força física, por exemplo, para levantar algo, ela vai também contrair aqui. Quando a pessoa exibe muito esforço cognitivo para pensar em algo, ela também vai contrair aqui. Então você começa a perceber vários cenários que não tem relação nenhuma com emoção e a pessoa vai contrair várias vezes ao longo da vida. Você pega um cara, por exemplo, que trabalha no ambiente rural. Para proteger os olhos da entrada de luz solar, ele vai fazer isso aqui, ó. E consequentemente ele vai ficar com aquele olhinho poído, certo? E a testa contraída. E ao longo da vida ele trabalhando lá não significa que ele é um cara violento. Ele só está trabalhando ali. Não dá pra generalizar, né? Não dá. Então, tudo isso para falar aqui. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de profissional que você observa, profissional sem certificação em institutos que são reconhecidos. O único instituto que emite a formação de alguém como perito facial é o Paul Ekman Group. Se essa pessoa não tem o seu nome certificado por esse instituto, cuidado. Cuidado com as linhas teóricas que você segue, profissionais que aplicam linhas teóricas que já foram invalidadas cientificamente há muito tempo. Cuidado que essa pessoa pode estar ali querendo fazer o truque do baralho com você. E você não está percebendo. E eu caí. E vendendo